Meu marido chorou de desespero na frente de todos quando eu li a carta que sua amante me escreveu. Sim, você ouviu certo. Eu sou Beatriz, uma mulher de 48 anos. Uma escritora que, por anos, colocou suas próprias ambições de lado para ser a esposa do Dr. Costa. Ricardo, meu marido, era o pilar da nossa vida. Cirurgião de sucesso, líder comunitário, o homem que no último ano se tornou um estranho, justificando seu distanciamento com uma agenda lotada. Tínhamos tudo: uma casa de luxo, uma reputação impecável e uma celebração de 20 anos de casamento prestes a acontecer. Mas por trás da fachada perfeita, Ricardo era um manipulador, um mentiroso, e eu estava prestes a descobrir a extensão de sua traição. O envelope jazia sobre a bancada da minha cozinha por 3 dias. Era liso, branco, endereçado a Dona Beatriz Costa, sem remetente. Algo nele sussurrava perigo, como a caixa de Pandora aguardando para soltar o caos na minha vida meticulosamente arrumada. Ele chegou enquanto eu organizava os preparativos para nossa festa de 20 anos de casamento. 20 anos com Ricardo, o respeitado cirurgião, líder comunitário e o homem em torno do qual teci toda a minha vida adulta. O mesmo homem que no último ano parecia um estranho, sempre justificando o distanciamento com plantões exaustivos no hospital e responsabilidades administrativas. Naquela terça-feira de manhã, a poucos dias de nossa celebração, finalmente abri o envelope. O aroma de um perfume caro flutuou das páginas dobradas. Meu estômago se revirou antes mesmo de eu ler uma palavra. Prezada Dona Costa, começava, com uma caligrafia elegante. A senhora não me conhece, mas conheci seu marido intimamente nos últimos 11 meses. A xícara de café escorregou da minha mão, estilhaçando-se no mármore italiano que Ricardo tanto insistiu em nossa recente reforma. O café quente espirrou nas minhas pernas, mas a dor mal me alcançou. Meus olhos estavam presos à carta. 3 páginas manuscritas, cheias de confissões detalhadas de uma mulher chamada Isabela. Ela descrevia o primeiro encontro em um congresso médico em Curitiba, como Ricardo removeu a aliança de casamento antes de abordá-la no bar do hotel. As viagens que fizeram juntos enquanto eu acreditava que ele estava em simpósios médicos. As promessas que ele fez de me deixar depois do nosso aniversário, quando o momento fosse certo. Como ele reclamava de mim para ela. Como ele ria da minha ingenuidade. Estou lhe contando isso porque percebi que ele tem mentido para nós duas, ela escreveu. Ele me disse que a senhora era fria, obcecada por sua carreira e que seu casamento era só de fachada, mas eu observei suas redes sociais. Vi como a senhora o olha. Ele não merece nenhuma de nós. O parágrafo final continha informações que só alguém realmente íntimo de Ricardo poderia saber. Detalhes privados sobre marcas de nascença, preferências e hábitos que tornavam a negação impossível. Ela terminava com: lamento ser eu quem lhe diz isso, mas pensei que a senhora merecia saber antes de celebrar 20 anos de mentiras. Li a carta 3 vezes, cada palavra queimando mais fundo na minha consciência. A caligrafia elegante, o papel de carta caro. Ela havia sido cuidadosa com essa revelação. Isso não era um acesso de ciúmes, era um aviso calculado de uma mulher para outra. Minhas mãos tremiam enquanto eu dobrava cuidadosamente as páginas e as colocava de volta no envelope. Precisava de tempo para pensar. A celebração de aniversário, nossa cerimônia de renovação de votos, seguida por uma recepção para 150 dos nossos amigos e familiares mais próximos, estava há apenas 4 dias. Todos que importavam em nosso círculo social estariam lá. Colegas de Ricardo do hospital, minha equipe editorial, nossas famílias, amigos de infância, testemunhas do nosso casamento supostamente invejável. Percorri nossa casa de 370 metros quadrados, a casa que decorei, mantive e transformei no cenário perfeito para a história de sucesso de Ricardo. A casa onde hospedei inúmeros jantares para impulsionar a carreira dele, enquanto colocava minhas próprias ambições de escrita em segundo plano. A casa onde o cuidei durante a residência,
o apoiei na morte de seu pai e esperei pacientemente por anos para que ele estivesse pronto para os filhos que eu desesperadamente queria. 20 anos da minha vida dados a um homem que podia tirar a aliança de casamento tão facilmente quanto tirar um casaco. Liguei para minha melhor amiga, Clara, tomando cuidado para manter minha voz firme. Você pode vir? Preciso da sua ajuda com algo para a festa. Em menos de 1 hora, ela estava sentada em frente a mim na ilha da cozinha. A carta espalhada entre nós, seu rosto passando de choque para raiva e, por fim, para um coração partido em meu nome. Aquele bastardo mentiroso e traidor, ela sussurrou. Bia, sinto muito. Não sinta, respondi, surpresa com a calma na minha voz. Não vou cancelar a festa. Você não pode querer continuar com a renovação dos votos? Ela perguntou, incrédula. Eu sorri, uma nova clareza me invadindo. Ah, com certeza teremos uma cerimônia, só não a que Ricardo está esperando. Os sinais sempre estiveram lá. Eu simplesmente não quis vê-los. As noites tardias, o telefone subitamente protegido por senha, as viagens de negócios que se multiplicaram no último ano, a nova colônia que eu não reconhecia, o jeito que ele se virava ligeiramente para mandar mensagem para alguém quando achava que eu não estava olhando. Sinais clássicos que eu, uma escritora que literalmente havia escrito artigos sobre bandeiras vermelhas em relacionamentos, havia ignorado intencionalmente em meu próprio casamento. Enquanto eu relia a carta de Isabela naquela noite, memórias ressurgiram como corpos subindo de águas escuras. 6 meses atrás, encontraram um cabelo loiro comprido no paletó dele. Ele, ignorando como, provavelmente, daquela nova enfermeira-chefe. 3 meses atrás, um extrato de cartão de crédito com uma cobrança de uma joalheria da qual nunca recebi um presente. É para o aniversário da minha mãe, ele havia dito. O aniversário da mãe dele seria em 4 meses. Mas talvez o que mais doeu não foi o caso em si. Foi perceber como Ricardo me isolara sistematicamente ao longo dos anos. Como ele sutilmente minou minha confiança, minhas ambições, meus relacionamentos. Sua escrita é um bom hobby, ele dizia sempre que eu mencionava voltar ao jornalismo em tempo integral. Mas minha posição exige um certo tipo de sistema de apoio em casa. Quando minha mãe sugeriu que eu parecia infeliz durante a última visita, Ricardo mais tarde me disse: Sua mãe sempre teve ciúmes do nosso sucesso. Talvez devêssemos limitar essas visitas. Quando fiz amizade com a esposa de outro médico, que me encorajou a seguir meu mestrado em Belas Artes, Ricardo encontrou razões para evitar jantares de casais com eles. Ela é uma má influência para você, ele havia dito, sempre colocando essas ideias inquietas na sua cabeça. Eu havia desistido de tanto de mim, pedaço por pedaço, ano a ano, enquanto acreditava que estava construindo algo significativo com um homem que me respeitava. Na manhã seguinte, dirigi até o hospital de Ricardo durante seu bloco cirúrgico agendado. Eu sabia que ele estaria indisponível por pelo menos 4 horas. Encontrei sua assistente administrativa, Lúcia, que sempre foi amigável comigo, apesar das reclamações de Ricardo de que ela era ineficiente. Beatriz, que surpresa! Ela disse, genuinamente satisfeita em me ver. Ricardo está em cirurgia até pelo menos às 2. Na verdade, eu esperava falar com você, eu disse, fechando a porta do escritório dela. Preciso de ajuda com a nossa surpresa de aniversário. O rosto dela se iluminou. Claro, o que posso fazer? Ricardo perdeu algumas informações sobre sua conferência de Curitiba de setembro passado. Algo sobre uma apresentação que ele fez e que quer usar como referência em seu discurso. Você poderia, por acaso, puxar esses arquivos para mim? As datas e informações do hotel? Lúcia hesitou por um breve momento, um lampejo de algo cruzando seu rosto antes de assentir. Deixe-me ver o que tenho. Enquanto ela procurava em seu computador, eu casualmente perguntei. Ele mencionou ter conhecido alguma conexão importante lá, Isabela, algo assim. Eu deveria incluí-la nos agradecimentos se ela foi significativa para o trabalho dele. Os dedos de Lúcia congelaram sobre o teclado. A pausa foi breve, mas reveladora.
Não me lembro de nenhuma, Isabela, ela disse cuidadosamente. Mas posso verificar a lista de participantes. Observei enquanto ela puxava os arquivos, notando como ela evitava meus olhos. Ela imprimiu vários documentos e me entregou com um sorriso forçado. Beatriz, ela disse baixinho enquanto eu me virava para sair. Se você precisar conversar sobre qualquer coisa, estou aqui. O conhecimento em seus olhos me disse tudo. Ela sabia. Talvez ela até tenha facilitado algumas de suas mentiras. De volta ao meu carro, revisei os documentos. Ricardo havia de fato comparecido à conferência de Curitiba, mas havia estendido sua estadia por 3 dias sem qualquer razão oficial. O recibo do hotel mostrava cobranças de serviço de quarto para 2, café da manhã na cama para ele e Isabela, enquanto eu estava em casa, pensando que ele estava salvando vidas. Naquela noite, Ricardo chegou tarde, como de costume. Eu o cumprimentei com um copo de seu uísque favorito e um sorriso que parecia uma máscara esticada sobre meu rosto. Como está o discurso de aniversário? Perguntei. Tenho trabalhado no meu o dia todo. Ele afrouxou a gravata, parecendo momentaneamente desconfortável. Ainda trabalhando nisso. Você sabe que não sou bom em falar em público. Não é o que Isabela diz, respondi casualmente, observando o rosto dele. O copo parou a meio caminho dos lábios. Seus olhos encontraram os meus, buscando o que eu sabia. Quem? Ele perguntou, sua voz perfeitamente controlada. Isabela, repeti. Sua enfermeira-chefe com cabelo loiro, aquela que sempre organiza os eventos do departamento. Ela mencionou como sua apresentação em Curitiba foi inspiradora. O alívio que inundou seu rosto foi quase cômico. Ah, certo, eu tinha esquecido que ela estava lá. Murmurei, virando-me para que ele não visse as lágrimas que ameaçavam rolar. Vou para a cama cedo. Grande dia amanhã com os preparativos finais da festa. Enquanto subia as escadas, ouvi-o fazer um telefonema, a voz baixa e urgente. Avisando Isabela, sem dúvida, criando novas mentiras para encobrir as antigas. Naquela noite, deitada ao lado do estranho que eu chamava de marido, percebi algo crucial. Por anos, eu tive medo de perder Ricardo, medo de ficar sozinha, medo de perturbar a vida que havíamos construído. Mas enquanto ouvia sua respiração regular, entendi que já havia perdido tudo o que importava. Eu havia me perdido, e de repente não tive mais medo. Na manhã seguinte, acordei com absoluta clareza sobre o que precisava ser feito. Não se tratava apenas de expor a infidelidade de Ricardo. Era sobre reivindicar minha voz depois de anos sendo silenciada. Enquanto Ricardo estava no chuveiro, copiei a carta de Isabela, colocando o original em meu cofre no banco. A prova precisava ser protegida. Então liguei para Clara. Preciso que você entre em contato com todos que virão à cerimônia, eu disse a ela. Para não cancelar, apenas para ter certeza de que eles compareçam, especialmente os membros da diretoria do hospital de Ricardo. Diga a eles que haverá um anúncio especial. Você tem certeza disso? Ela perguntou. Mais certeza do que tive de qualquer coisa em anos, respondi. Depois que Ricardo saiu para o trabalho, dirigi para ver meu antigo professor de Direito, Dr. Marcos Fontes, que havia se tornado um amigo da família. Eu havia editado seu livro jurídico anos atrás, antes de Ricardo me convencer a focar apenas em apoiar sua carreira. Marcos ouviu sem interrupções enquanto eu expunha tudo: o caso, o gaslighting, a situação financeira. Expliquei como Ricardo havia insistido que eu colocasse minha herança em nossas contas conjuntas, como ele me incentivou a permanecer financeiramente dependente dele. Não quero destruí-lo, Marcos, eu disse. Só quero o que é justo e quero que a verdade seja conhecida. Marcos assentiu pensativamente. Beatriz, você sabia que Ricardo me consultou sobre a mudança de suas designações de beneficiário no mês passado? Meu sangue gelou. O quê? Ele disse que vocês dois haviam concordado em tornar a fundação de seu hospital a beneficiária principal de seu seguro de vida e contas de aposentadoria.
Eu disse a ele que ambas as partes precisavam estar presentes para tais mudanças. Outra mentira. Outra traição, mais profunda do que eu imaginara. Marcos pegou seu laptop. Vamos falar sobre o que você tem direito legalmente. E então, vamos falar sobre a estratégia para o seu evento de aniversário. Quando saí do escritório dele, tinha uma compreensão abrangente de meus direitos financeiros e um plano concreto para a cerimônia. Marcos também me conectou com um contador forense que investigaria nossas finanças imediatamente. Minha próxima parada foi ver a doutora Helena Ribeiro, chefe de cirurgia do hospital e superior direta de Ricardo. Embora tivéssemos nos encontrado em funções do hospital, Ricardo sempre desencorajou uma amizade mais próxima, alegando que Helena era difícil e politicamente complicada. Ela me recebeu em seu escritório com genuína cordialidade. Beatriz, que surpresa! Está tudo bem? Não exatamente, admiti. Preciso falar com você confidencialmente sobre Ricardo. Pela próxima hora, compartilhei detalhes selecionados sobre o que descobri. A expressão de Helena permaneceu profissional, mas notei suas mãos apertarem a caneca de café. Suspeitei de algo quando o pedido de subsídio da Fundação Vital continha inconsistências. Ela finalmente disse. Ricardo alegou ter conduzido pesquisas preliminares que não estavam alinhadas com os registros do nosso departamento. O subsídio da Fundação Vital? Perguntei. Essa era uma nova informação. Helena hesitou antes de continuar. É um subsídio de pesquisa de prestígio. Ricardo é o principal candidato, mas a Fundação exige total transparência de todas as partes envolvidas, incluindo divulgações financeiras. Perguntei, pensando nas misteriosas transferências que eu havia descoberto em nossas contas, especialmente aquelas. Ela se inclinou. Beatriz, se você está planejando o que eu acho que está, você deve saber que a diretoria do hospital estará em sua festa de aniversário, incluindo o próprio Sr. Vital. Eu sorri. Estou contando com isso. Minha última preparação foi a mais difícil. Liguei para meus pais que sempre adoraram Ricardo. Eles haviam planejado voar para a cerimônia no dia seguinte. Mãe, pai, eu disse cuidadosamente. Há algo que vocês precisam saber antes de chegarem. Minha mãe ofegou enquanto eu revelava a verdade. Meu pai ficou em silêncio do jeito que fazia quando estava realmente bravo. Estaremos no próximo voo, disse minha mãe. Esta noite. Você não deveria estar sozinha agora. Não vou cancelar a cerimônia, eu disse a eles. Na verdade, preciso que vocês dois estejam lá me apoiando. Vocês podem fazer isso? O que você precisar, querida, meu pai disse, a voz embargada pela emoção. Estamos com você. Naquela noite, sentei-me em frente à minha penteadeira, olhando para meu reflexo enquanto me preparava para nosso jantar pré-aniversário com amigos próximos. A mulher que me olhava parecia diferente de alguma forma, mais forte, mais determinada, seus olhos claros e focados. Ricardo se aproximou por trás, colocando as mãos em meus ombros. Você está linda, ele disse, beijando meu pescoço. Encontrei os olhos dele no espelho. Tenho trabalhado nos meus votos o dia todo, eu disse a ele. Acho que todos ficarão surpresos com o que tenho a dizer. Algo em meu tom o fez hesitar, mas ele rapidamente se recuperou. Mal posso esperar para ouvi-los. Ele mentiu suavemente. Enquanto dirigíamos para o restaurante, Ricardo pegou minha mão, um gesto que antes me encheria de calor, mas agora parecia outra performance para um casamento que existia apenas em aparência. Permiti que minha mão permanecesse na dele, pensando na carta de Isabela guardada com segurança, na estratégia legal de Marcos, na revelação de Helena sobre o subsídio, no contador forense, já descobrindo as decepções financeiras de Ricardo. Eu te amo, Beatriz, Ricardo disse enquanto estacionávamos no restaurante. Virei-me para ele com um sorriso que não alcançou meus olhos. Eu sei exatamente o quanto você me ama, respondi. E amanhã todos os outros também saberão. O dia do nosso aniversário amanheceu claro e brilhante. Simbólico, pensei. Visibilidade perfeita para a verdade que estivera escondida por tanto tempo.
A cerimônia estava marcada para as 16 horas no jardim do clube de campo, onde realizamos nossa recepção de casamento 20 anos antes, uma renovação de votos diante de 150 testemunhas, seguida de jantar e dança. Ricardo havia insistido na extravagância. Ganhamos essa celebração, ele havia dito. Meus pais chegaram em nossa casa cedo naquela manhã, os olhos de minha mãe marejados, mas determinados. Meu pai me abraçou com uma ferocidade incomum. Nós configuramos suas próprias contas, ele sussurrou. Apenas por precaução. Sempre prático, meu pai. Ricardo estava surpreendentemente atencioso durante toda a manhã, me trazendo café, perguntando se eu precisava de algo para a cerimônia. Eu me perguntava se Isabela o havia avisado de alguma forma, se ele suspeitava do que estava por vir, mas seus olhos mostravam apenas o egocentrismo usual, o charme praticado que ele havia aperfeiçoado ao longo de anos construindo sua reputação profissional. Clara chegou para me ajudar a me preparar, trazendo a maquiadora e a cabeleireira. Enquanto trabalhavam, transformando-me na imagem perfeita de uma esposa devotada, Clara confirmou que todos, absolutamente todos, estariam presentes. A diretoria do hospital, seus colegas cirurgiões, até mesmo aquele representante farmacêutico com quem ele tem trabalhado, ela relatou. E sim, o Sr. Vital confirmou pessoalmente. Eu assenti, encontrando os olhos dela no espelho. E Isabela aceitou o convite esta manhã. Ela estará lá. Meu coração batia forte, mas minha determinação não vacilou. Às 15h30, chegamos ao local. Ricardo foi na frente para cumprimentar os convidados, enquanto eu permanecia na suíte nupcial, supostamente para retoques finais. Na realidade, eu estava revisando as evidências que havia compilado. A carta, os registros financeiros, as mensagens de texto que recuperei de nossa conta compartilhada na nuvem que Ricardo havia esquecido que eu podia acessar. Precisamente às 16 horas, a música começou. Caminhei sozinha pelo caminho do jardim em direção ao arco coberto de flores, onde Ricardo esperava, sorrindo confiante. Nossos convidados estavam sentados em elegantes cadeiras brancas em ambos os lados do corredor, seus rostos brilhando de celebração. Percorri a multidão enquanto caminhava. Lá estava o Sr. Vital na terceira fila, Helena Ribeiro ao lado dele, a equipe cirúrgica de Ricardo, a diretoria do hospital. E lá, em um assento discreto no fundo, uma mulher loira deslumbrante, cujo rosto eu reconheci de fotos cuidadosamente escondidas na conta de e-mail secundária de Ricardo. Isabela. Um juiz que era parceiro de golfe de Ricardo sorriu benevolamente enquanto eu tomava meu lugar em frente ao meu marido. Ricardo estendeu as mãos, seus olhos transmitindo nada além de adoração. A performance perfeita. Estamos reunidos aqui hoje para celebrar a renovação dos votos entre Ricardo e Beatriz Costa, o juiz começou. 20 anos de parceria, respeito e fidelidade. Senti uma risada borbulhar pela ironia, mas a suprimi. Antes de trocarem seus votos renovados, Ricardo e Beatriz prepararam mensagens pessoais um para o outro. Ricardo, você gostaria de começar? Ricardo pigarreou, tirando um papel dobrado do bolso. Beatriz, ele começou, sua voz carregando claramente pelo jardim. 20 anos atrás, prometi te amar e te valorizar. Hoje, estou diante de nossos amigos e familiares para reafirmar essa promessa. Ele continuou com belas platitudes sobre parceria e gratidão, sobre meu apoio à sua carreira, sobre esperar por muitos mais anos juntos. Sua performance foi impecável, emocionante nos momentos certos, humilde, mas confiante. Quando ele terminou, não havia um olho seco na plateia, exceto o meu. Beatriz, o juiz instou, você gostaria de compartilhar seus votos agora? Sim, eu disse claramente. Eu gostaria. Dei um passo para longe de Ricardo, virando-me ligeiramente para me dirigir diretamente aos nossos convidados. Da minha clutch, retirei não os cartões de anotações, mas a carta de Isabela. Eu havia planejado escrever meus próprios votos. Comecei, minha voz firme.
Mas recentemente recebi uma avaliação mais honesta do nosso casamento que gostaria de compartilhar em vez disso. O rosto de Ricardo registrou confusão, então alarme. Eu o vi dar meio passo em minha direção, mas era tarde demais. Prezada Dona Costa, li, projetando minha voz para alcançar até as últimas filas. A senhora não me conhece, mas conheci seu marido intimamente nos últimos 11 meses. Um suspiro coletivo percorreu a plateia. Continuei lendo, minha voz ficando mais forte a cada frase, detalhando o caso deles. Descrevi as viagens, as mentiras, as promessas que Ricardo havia feito de me deixar. O rosto de Ricardo perdeu a cor. Beatriz, pare, ele sibilou. Isso é insano. Eu o ignorei, continuando a ler. Quando cheguei às partes que detalhavam seus momentos íntimos, Ricardo avançou para a carta. Já chega, ele gritou. Meu pai e Marcos Fontes, de repente, estavam lá, posicionando-se entre nós. A plateia estava em caos. Murmúrios, suspiros, o arrastar de cadeiras enquanto as pessoas se levantavam para ter uma visão melhor do drama que se desenrolava. Ricardo, eu disse, minha voz cortando o barulho. Talvez você queira explicar aos nossos convidados, incluindo a diretoria do hospital e o senhor. Vital, por que fundos de nossas contas conjuntas foram transferidos para uma conta offshore no mês passado, o mesmo valor, coincidentemente, do subsídio da Fundação Vital? Helena Ribeiro se levantou. Ricardo, isso é verdade? O rosto de Ricardo se contorceu, o pânico substituindo sua expressão controlada usual. Isso é um assunto particular, ele gaguejou. Beatriz está claramente... Claramente o quê, Ricardo? Eu o interrompi. Claramente ciente de que você tem falsificado dados de pesquisa? Claramente ciente de que você tem desviado dinheiro de subsídios? Ou claramente ciente de que você tem vivido uma vida dupla? Virei-me para encarar nossos convidados diretamente. Peço desculpas por esta exibição pública, mas me recuso a participar de mais uma mentira. Por anos, apoiei a carreira de Ricardo enquanto ele sistematicamente minava a minha. Eu o defendi para amigos que viam o que eu não podia. Investi minha herança em nossa vida compartilhada enquanto ele secretamente se preparava para me deixar. Por toda a plateia, as pessoas estavam de pé agora. O Sr. Vital conversava urgentemente com Helena Ribeiro. Os colegas de Ricardo tinham expressões que variavam de choque à vindicação. Aparentemente, eu não era a única que havia suspeitado de algo. E então eu a vi. Isabela, escorregando silenciosamente em direção à saída. Nossos olhos se encontraram brevemente através do jardim. Não havia triunfo em seu olhar. Apenas um sombrio reconhecimento. Ela me deu o menor aceno antes de desaparecer. Virei-me para Ricardo, que estava paralisado, sua vida perfeita desmoronando ao redor dele. Pela primeira vez, eu o vi claramente. Não o cirurgião de sucesso, não o marido charmoso, mas um homem profundamente inseguro que havia construído seu sucesso sobre mentiras e manipulação. E então, quando todo o impacto do que estava acontecendo o atingiu, as consequências profissionais, a humilhação pessoal, as implicações financeiras, Ricardo Costa, cirurgião celebrado, começou a chorar. Não lágrimas suaves, mas soluços desesperados que o dobravam em frente a todos que o haviam respeitado. Em frente à diretoria do hospital que logo o investigaria, em frente a colegas que o admiravam, em frente a amigos que invejavam nosso casamento perfeito. Eu entrei com o divórcio, anunciei baixinho, embora no silêncio atordoado todos me ouvissem. Os papéis foram entregues em seu escritório esta manhã. Também apresentei evidências de irregularidades financeiras à diretoria do hospital e à Fundação Vital. Tirei minha aliança de casamento e a coloquei no pódio. Nosso casamento tem sido uma performance por muito tempo, Ricardo. A performance de hoje acabou. Ai. Enquanto eu caminhava de volta pelo corredor sozinha, cabeça erguida, ouvi os sussurros, vi os rostos chocados, senti o peso de 20 anos se levantando dos meus ombros a cada passo.
Meus pais e Clara se juntaram a mim. Marcos Fontes já estava ao telefone, sem dúvida dando início à próxima fase de nossa estratégia legal. Atrás de mim, Ricardo permaneceu no altar, quebrado e exposto, finalmente enfrentando as consequências de suas ações. Os meses seguintes ao que se tornou conhecido em nosso círculo social como a revelação foram ao mesmo tempo mais difíceis e mais fáceis do que eu esperava. Mais difíceis porque desmantelar um casamento de 20 anos envolve desvendar inúmeros fios legais, financeiros e emocionais. Mais fáceis porque, a cada fio cortado, eu me sentia mais genuinamente eu mesma do que em décadas. Os processos de divórcio avançaram rapidamente. Ricardo, desesperado para minimizar mais danos à sua reputação, concordou com um acordo generoso. A diretoria do hospital lançou uma investigação completa sobre suas pesquisas e atividades financeiras, resultando em sua suspensão enquanto aguardava a revisão. A Fundação Vital retirou sua consideração de subsídio e iniciou sua própria auditoria. Recusei todos os pedidos de entrevista da mídia local, ignorando a especulação e a fofoca que inevitavelmente seguiram a uma exposição pública tão grande. Em vez disso, concentrei-me em reconstruir não apenas minha vida, mas meu senso de identidade. 3 meses após a cerimônia, assinei os papéis finais do divórcio no escritório de Marcos Fontes. Enquanto eu largava a caneta, ele deslizou um cartão de visitas pela mesa. A editora-chefe da editora Aurora, ele explicou. Ela está interessada na sua proposta de livro. Olhei para o cartão, momentaneamente sem palavras. A proposta, um manuscrito examinando como mulheres de alto desempenho frequentemente se tornam personagens coadjuvantes em suas próprias vidas, havia sido meu projeto secreto por meses. Eu não enviei uma proposta, eu disse. Marcos sorriu. Clara o fez, com suas anotações e capítulos de amostra. Disse que você deu permissão. Eu não tinha, é claro, mas minha melhor amiga sabia exatamente o que eu precisava, antes mesmo de eu saber. 6 meses após a cerimônia, meus pais me ajudaram a me mudar para um apartamento iluminado na cidade, um espaço moderno com vista para o parque, nada parecido com as casas coloniais tradicionais que Ricardo havia insistido serem apropriadas para a esposa de um cirurgião. Eu o preenchi com livros, arte e móveis que refletiam meus gostos, em vez de uma imagem cuidadosamente curada. Em uma noite fresca de outono, recebi meu primeiro jantar. Apenas Clara, meus pais, Marcos e sua esposa, e Helena Ribeiro, que se tornou tanto uma amiga quanto uma mentora, enquanto eu navegava minha nova independência. Você teve notícias dele? Helena perguntou baixinho, enquanto estávamos em minha varanda depois do jantar. Eu balancei a cabeça. Não diretamente. O advogado dele diz que ele aceitou um cargo em um hospital em Brasília. E Isabela? Eu sorri levemente. Ela me enviou um e-mail. Ela está de volta a Curitiba, trabalhando em seu doutorado. Ela pediu desculpas novamente. Você a perdoa? Helena perguntou. Pensei nisso. Acho que sim. Ela também foi enganada, à sua maneira. E ela fez a coisa certa no final. A verdade era que minha raiva havia se transformado em algo mais próximo da gratidão. A carta de Isabela foi o catalisador da minha liberdade. Doloroso, mas necessário. 1 ano após a revelação, meu livro foi publicado e aclamado pela crítica. Na manhã em que ele chegou à lista de best-sellers, recebi um pequeno pacote em minha porta. Dentro havia uma caneta tinteiro vintage com uma nota que dizia simplesmente: para assinar seu próximo contrato. Alguns finais são, na verdade, inícios. Não estava assinado, mas reconheci a caligrafia de Isabela. Naquela noite, sentei em minha varanda, observando o pôr do sol pintar a cidade de dourado. Pensei na mulher que eu havia sido 1 ano atrás. Desesperadamente tentando preservar um casamento que existia apenas em aparência, sacrificando minhas próprias ambições e identidade por um homem que nunca me vira de verdade. Pensei no momento em que me levantei em frente a todos e reivindiquei minha voz lendo aquela carta.
O momento em que anos de submissão silenciosa se transformaram em força. Meu telefone tocou. Minha agente literária ligando com notícias de vendas de direitos estrangeiros para o livro. Eles estão te chamando de a voz de um movimento, ela disse, animada. Mulheres em todos os lugares estão respondendo à sua história. Depois que desligamos, permaneci na varanda, observando a noite cair sobre a cidade. À distância, eu podia ver o hospital onde Ricardo e eu havíamos comparecido a inúmeros eventos de arrecadação de fundos e galas, onde eu sorria perfeitamente enquanto era apresentada como a esposa do Dr. Costa. Agora eu era simplesmente Beatriz, autora, mulher, sobrevivente, a protagonista da minha própria história. Levantei minha taça de vinho em um brinde silencioso a Isabela, onde quer que ela estivesse. A carta que havia despedaçado minhas ilusões e me libertado. Algumas verdades, uma vez ditas, nunca podem ser desolvidas. Algumas cartas, uma vez lidas, mudam tudo. E às vezes, ver alguém chorar na frente de todos é o primeiro passo para a sua própria cura. Que história, não é mesmo? A traição de Ricardo foi a ignição para o renascimento de Beatriz. Mas e você? O que teria feito no lugar dela? Compartilhe nos comentários. Se você gostou dessa história de reviravolta e justiça, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos relatos.